O sol ainda não tinha nascido quando o homem parou o cavalo na beira do rio. A água corria devagar, quase sem barulho, carregando folhas secas e promessas que ninguém tinha cumprido. Ele desceu com cuidado, como quem carrega alguma coisa pesada dentro do peito, e deixou o animal beber enquanto olhava para o horizonte sem ver nada de verdade. Tinha aquela quietude estranha que vem antes do calor, quando o mundo parece segurar o ar e esperar para ver se vale a pena continuar. As mãos dele estavam sujas de terra, não da terra boa que planta milho, mas daquela que gruda nas unhas depois que a gente enterra o que não devia ter deixado acontecer. Ele esfregou os dedos na calça, mas a sujeira ficou ali mesmo, igual ficava toda vez que ele tentava limpar alguma coisa. O cavalo levantou a cabeça, sacudiu a água do focinho e ficou olhando para o dono com aquele jeito que só bicho tem, de saber quando o homem está se enganando sobre alguma coisa importante. Foi então que ele ouviu. Não era bem um barulho, era mais uma ausência de barulho errada. Tipo quando você entra num lugar e percebe que tinha alguém ali há pouco tempo, mas não consegue explicar direito como sabe disso. Ele virou devagar, a mão já procurando a peça no cinto, e viu a menina. Devia ter uns 10 anos, talvez menos, mas os olhos dela pareciam muito mais velhos que isso. Ela estava parada do outro lado do rio, descalça, o vestido rasgado em 2 lugares diferentes, e segurava alguma coisa contra o peito que ele não conseguiu ver direito por causa da luz fraca. O homem ficou ali, esperando ela dizer alguma coisa, mas a menina só olhava para ele com aquele jeito de quem já viu coisa demais e não espera mais nada de ninguém. Antes de continuar, comenta aí de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês vivendo isso comigo. E se quiser acompanhar até o fim, se inscreve. É rapidinho e ajuda demais o canal. A menina deu um passo na água e ele percebeu que ela estava tremendo, mas não de frio. Era o tipo de tremor que vem de dentro, quando o corpo já não aguenta mais segurar o que está acontecendo por dentro da cabeça. Ele conhecia bem aquilo. Já tinha visto em soldados depois da guerra, em mulheres que perderam filho de jeito violento, em homens que mataram pela primeira vez e descobriram que não eram quem achavam que eram. O homem levantou a mão devagar, do jeito que se faz com um animal assustado, e falou baixo, quase sem abrir a boca. Você está machucada? A menina não respondeu logo. Ficou olhando para a mão dele, como se estivesse calculando se aquilo era armadilha ou se ainda existia gente no mundo que fazia pergunta desse tipo sem querer nada em troca. Quando finalmente falou, a voz dela saiu rouca, tipo quem passou muito tempo sem usar. Tem homens vindo. Não era pedido de ajuda, era só informação, do jeito que alguém avisa que vai chover ou que o rio está subindo. Ele sentiu o estômago apertar, não porque tivesse medo dos homens, mas porque já sabia o que aquilo significava. Conhecia bem demais o tipo de homem que faz uma criança ficar daquele jeito. Passou a mão no rosto, sentiu a barba por fazer arranhando a palma e pensou em todas as vezes que tinha virado as costas para a situação assim, todas as vezes que tinha escolhido sobreviver em vez de fazer o certo. Tinha dado certo até agora, ele ainda estava vivo, ainda tinha o cavalo, ainda conseguia dormir na maioria das noites. Mas tinha alguma coisa na cara daquela menina que deixava claro que dessa vez ia ser diferente. Que se ele virasse as costas agora, ia carregar isso para o resto da vida de um jeito que nem uísque ia conseguir afogar. O que ela segurava contra o peito era uma boneca. Não era das bonecas bonitas que vinham nas carroças das famílias ricas. Era só um trapo amarrado com barbante, com cara pintada de carvão. Mas a menina segurava aquilo como se fosse a única coisa no mundo que ainda fazia sentido. Ele olhou para os próprios cavalos, calculou quanto tempo tinha até o sol raiar de vez e pensou em quantas vezes na vida dele uma escolha tinha mudado tudo. Tinha sido assim quando decidiu não atirar naquele garoto confederado que estava sangrando na beira da estrada. Tinha sido assim quando aceitou trabalhar para o coronel, sabendo que o homem era podre por dentro.
Tinha sido assim quando deixou aquela mulher sozinha naquela cidade, mesmo sabendo que ela não ia conseguir se virar. E agora ia ser assim de novo. Ele podia ouvir o próprio coração batendo devagar no peito, aquele ritmo pesado de quem sabe que não tem volta depois que toma certas decisões. Quantos são? A menina olhou para trás, para o caminho que ela tinha vindo, e contou nos dedos. 3. 3 homens atrás de uma menina de 10 anos com uma boneca de trapo. Ele sentiu aquela coisa velha subir pela garganta, aquela raiva fria que ele tinha aprendido a enterrar lá no fundo, porque raiva no Oeste não ajudava ninguém, só fazia a pessoa morrer mais rápido ou virar o tipo de homem que ele tinha jurado que nunca ia ser. Eles te machucaram? Ela não precisou responder. A gente sempre sabe quando a resposta é sim, mesmo quando ninguém fala nada. Tem um jeito que a pessoa fica, um peso no ar, uma tristeza que não cabe em palavra. Ele cuspiu no chão, um cuspe seco que não tinha nada a ver com sede, e fez a única coisa que ainda fazia sentido fazer naquela manhã. Ele atravessou o rio. A água gelou as botas, encharcou a barra da calça, mas ele nem sentiu direito. Do outro lado, a menina continuava parada, esperando para ver se ele era igual aos outros ou se ainda existia alguma diferença. Ele parou na frente dela, se abaixou para ficar da altura dos olhos dela e viu de perto o que tinha acontecido. Tinha marca roxa no pescoço, um corte fechando no canto da boca e aquele olhar vazio que aparece quando a pessoa desiste de acreditar em qualquer coisa. Mas o pior não era isso. O pior era que ela não chorava. Criança daquela idade tinha que chorar quando machucava, tinha que gritar, tinha que fazer escândalo, mas ela só ficava ali, segurando aquela boneca, como se tivesse aprendido que chorar não mudava nada e que era melhor guardar as lágrimas para quando realmente não desse mais para segurar. Você tem para onde ir? Ela balançou a cabeça. Claro que não. Menina sozinha no meio do nada não tem lugar nenhum para ir. E quando tem, geralmente não quer voltar, porque o lugar de onde ela fugiu era pior que ficar perdida. Ele suspirou fundo, sentiu o peso dos anos caindo em cima dos ombros e pegou a mão dela. A mão era pequena, fria, e tremia tanto que parecia um passarinho tentando não voar. Vem comigo, rápido. Moelle puxou ela para o cavalo, colocou ela na frente, montou atrás e deu meia volta. Não olhou para trás. Já tinha aprendido há muito tempo que olhar para trás não mudava nada do que você deixava para trás, só te fazia mais lento para enfrentar o que vinha na frente. Eles cavalgaram em silêncio por quase 1 hora, afastando do rio, entrando numa trilha que ele conhecia bem, que levava para a cidade, mas passava por uns lugares esquecidos, onde dava para sumir por uns dias, se fosse preciso. A menina não perguntou nada. Não perguntou para onde estavam indo, não perguntou o nome dele, não perguntou se ele ia devolver ela para os homens. Criança que passa por certas coisas aprende rápido que perguntar não adianta, que adulto faz o que quer fazer de qualquer jeito e que é melhor ficar quieta e ver no que vai dar. O sol finalmente apareceu no horizonte, pintando o céu daquele vermelho que parece sangue lavado, e ele viu as primeiras casas da cidade lá na frente. Não era cidade grande, era daquelas que tem um salão, uma igreja que ninguém frequenta direito, um armazém que vende de tudo um pouco, e aquele tipo de gente que escolheu ficar ali porque não tinha coragem de ir mais longe, ou porque tinha feito coisa na vida que exigia sumir do mapa por um tempo. Ele conhecia quase todo mundo ali, mas não era amigo de ninguém. A amizade no Oeste era coisa perigosa, porque sempre chegava uma hora que você tinha que escolher entre o amigo e continuar vivo. E ele já tinha feito escolha demais na vida para querer fazer mais. Mas tinha uma pessoa na cidade que talvez pudesse ajudar. Ela se chamava Sara, era viúva de um médico que tinha morrido de febre 3 anos atrás. E tinha aquele jeito de mulher que já viu o mundo desabar, mas ainda acredita que dá para consertar alguma coisa se a gente tentar direito.
Ele parou o cavalo na frente da casa dela, que ficava um pouco afastada da rua principal, num lugar mais quieto, onde dava para ouvir o vento nas árvores e fingir por um minuto que o mundo não era tão ruim quanto parecia. Desceu, pegou a menina no colo, mesmo ela sendo grande demais para isso, e sentiu ela se encolher toda quando ele tocou nela, como se o corpo dela tivesse aprendido que toque de homem era coisa que doía. Isso partiu alguma coisa dentro dele que já estava rachado há muito tempo. Ele bateu na porta 3 vezes, esperou, ouviu passos lá dentro, e quando a porta abriu, Sara apareceu ainda de camisola, com o cabelo solto e aquele jeito de quem acordou, mas ainda não decidiu se vale a pena enfrentar o dia. Ela olhou para ele, olhou para a menina e entendeu tudo sem precisar de explicação. Tem gente que sabe ler situação só de olhar, e Sara era desse tipo. "Entra", ela disse, e se afastou da porta. A casa cheirava a café fresco e pão assando, cheiro que fazia a gente lembrar que ainda existia coisa boa no mundo, mesmo quando parecia que não. Ele entrou, colocou a menina numa cadeira perto da janela e ficou ali parado, sem saber direito o que fazer com as mãos. Sara pegou um cobertor, jogou em cima da menina e se abaixou na frente dela. "Você tá com fome?" A menina assentiu devagar. Sara foi até a cozinha, voltou com um prato de pão com manteiga e um copo de leite, e ficou ali esperando a menina comer, não olhando para ela, mas deixando claro que estava ali se precisasse. Ele aproveitou e saiu para o quintal. Acendeu um cigarro que não tinha vontade de fumar e ficou olhando para o nada enquanto tentava decidir o que fazer agora. Foi quando ele ouviu os cavalos. Não precisou ver para saber quem era. Conhecia bem aquele som, de homem cavalgando depressa, mas não muito, porque está caçando alguma coisa e quer ter fôlego para quando encontrar. Ele jogou o cigarro no chão, pisou em cima e voltou para dentro da casa. Sara olhou para ele e entendeu. "São eles?" Ele acenou que sim. Ela ficou mais pálida, mas não recuou. "O que você vai fazer?" Ele não respondeu logo. Ficou olhando para a menina, que tinha parado de comer e segurava aquela boneca de novo, os olhos arregalados, o corpo todo tenso, pronta para correr, mas sem ter para onde. Era nessa hora que a escolha aparecia de novo, clara e sem meio termo. Ele podia sair pela porta dos fundos, pegar o cavalo, sumir antes deles chegarem. Ia sobreviver mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Ia continuar sendo o homem que ele tinha virado depois da guerra, aquele que fazia o suficiente para não morrer, mas nunca o suficiente para realmente viver. Ou podia ficar. Podia plantar os pés no chão, esperar eles chegarem e fazer o que tinha que ser feito, mesmo sabendo que não ia sair ileso, que ia carregar mais uma cicatriz, mais um peso, mais uma lembrança que aparecia de noite quando ele tentava dormir. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que, se não fizesse isso agora, não ia sobrar nada dele que valesse a pena salvar. Os homens pararam na frente da casa. Ele ouviu as botas batendo no chão de madeira da varanda, ouviu a voz grossa de um deles gritando: "Sabemos que você tá aí, velho. Manda a menina sair. Isso não é problema seu." Ele caminhou até a porta, abriu devagar e saiu. Eram 3 mesmo. O do meio era grande, devia pesar uns 120 quilos, tinha cara de quem batia em gente menor só porque podia. Os outros 2 eram mais magros, mais rápidos, o tipo que servia de cachorro para homem maior. Todos armados, todos com aquele olhar de quem já tinha feito coisa pior e ia fazer de novo se deixasse. O grandão deu um passo na frente. "Você sabe quem eu sou?" "Não", disse o homem, e era verdade. "E não quero saber." "Então vou te explicar." O grandão cuspiu no chão. "Eu sou o dono daquela menina. O pai dela me vendeu para pagar dívida, então ela é minha, entendeu? E eu vim buscar o que é meu." Ele sentiu o sangue gelar, não de medo,
mas daquela raiva que ele tinha aprendido a controlar, mas que ainda estava lá, esperando a hora certa. Criança não é coisa que se compra. O grandão riu e os outros dois riram junto. Aquele tipo de riso que não tem nada de alegre, só maldade. No Oeste, tudo se compra. Até você tem preço, velho. Quanto você quer para sair do caminho? Ele ficou em silêncio por um segundo longo, aquele tipo de silêncio que deixa claro que a conversa acabou. E agora é só esperar para ver quem vai mover primeiro. Não tô no caminho, ele disse devagar. Tô bem no meio. O grandão parou de sorrir. Os dois magros deram um passo para o lado, afastando um do outro, e ele viu a mão dele se mexendo devagar para o cinto, procurando as peças. Era agora. Tinha aquele momento esquisito antes de tudo explodir, quando o mundo fica mais devagar e mais rápido ao mesmo tempo, quando cada segundo parece durar 1 hora, mas passa num piscar de olhos. Ele viu o grandão mexer a mão, viu o magro da esquerda fazer o mesmo, e viu também Sara aparecer na porta atrás dele, segurando aquela espingarda velha que o marido dela tinha deixado, o cano apontado direto para o peito do grandão. Vocês ouviram o homem, ela disse, a voz firme. Saiam daqui. O grandão olhou para ela, olhou para a espingarda e deve ter feito os cálculos na cabeça. 3 homens armados contra um velho e uma viúva com espingarda velha. As contas pareciam boas, mas tinha alguma coisa no jeito que o velho estava parado, naquele silêncio dele, naquele peso no ar, que fez o grandão hesitar. E hesitação no Oeste era tudo. Isso não acabou, o grandão disse, dando um passo para trás. Eu volto, e da próxima vez não vai ter conversa. Eles montaram nos cavalos e foram embora, mas não muito longe. Só até a cidade, só até decidir como voltar. Ele entrou de volta na casa, fechou a porta e encostou nela, sentindo o coração martelando no peito. Sara largou a espingarda na mesa e olhou para ele. Você sabe que eles vão voltar, não sabe? Ele acenou que sim. Sei. E você sabe que da próxima vez eles não vão vir sozinhos, não é? Sei disso também. Ela cruzou os braços e pela primeira vez desde que ele conhecia ela, pareceu realmente assustada. Então, por que você fez isso? Por que não deixou eles levarem a menina e seguiu seu caminho? Ele olhou para a menina, que continuava sentada na cadeira, abraçada com a boneca, olhando para ele com aqueles olhos velhos demais. Por quê? Ele disse devagar. Já fiz isso antes. Já virei as costas. Já segui meu caminho, já fingi que não vi. E toda vez que eu fiz isso, morreu um pedaço de mim que não volta mais. Se eu deixar eles levarem ela, não vai sobrar nada aqui dentro que valha a pena salvar. Sara ficou olhando para ele por um tempo longo, e quando falou de novo, a voz dela estava mais suave. Você tem plano? Não, ele admitiu, mas vou pensar em alguma coisa. Ela suspirou, balançou a cabeça e foi até a cozinha fazer mais café. A menina continuava quieta, mas alguma coisa nela tinha mudado. Ainda estava assustada, ainda estava machucada, mas tinha aquele brilhinho no olho que aparece quando a pessoa começa a acreditar, só um pouquinho, que talvez ainda exista gente boa no mundo. E era isso que ele precisava proteger agora. Não só a menina, mas aquele brilhinho, porque se aquilo morresse, ia ser impossível consertar. Ele passou o resto do dia planejando. Não tinha muito com o que trabalhar. Tinha um revólver com 6 balas, um cavalo, uma faca velha e a promessa de uma viúva que não ia deixar ele sozinho nisso. Não eram grandes recursos, mas já tinha sobrevivido com menos. O problema não era os 3 homens. Problema era o que vinha depois. Quando você enfrenta homem ruim no Oeste, sempre tem mais de onde ele veio. Tem o chefe dele, tem os amigos dele, tem a família dele que quer vingança. Era uma conta que nunca fechava, e ele sabia disso. Mas também sabia que tinha hora que você não podia fazer conta, tinha que fazer o certo e torcer para sobreviver. Sara preparou um quarto para os 3 ficarem. Era pequeno,
Só tinha uma cama e um colchão no chão, mas era limpo, tinha cheiro de roupa lavada. E tinha aquela sensação de lugar seguro que é raro de encontrar no oeste. A menina se encolheu no canto, abraçou a boneca e, pela primeira vez desde que ele tinha encontrado ela, fechou os olhos e dormiu. Ele ficou olhando ela dormir por um tempo, vendo o rosto dela relaxar um pouco, vendo o corpo dela parar de tremer, e pensou em todas as crianças que ele não tinha salvado na vida, em todas as vezes que tinha achado que não era problema dele. Essa ia ser a última vez. Se ele sobrevivesse a isso, ia ser diferente. Se não sobrevivesse, pelo menos ia morrer sendo quem ele tinha sido antes da guerra estragar tudo. A noite caiu pesada sobre a cidade. Ele sentou na varanda, limpou o revólver, checou cada bala e esperou. Sarah saiu e sentou do lado dele, sem dizer nada por um tempo. Quando finalmente falou, foi só para perguntar uma coisa. Como ela se chama? Ele percebeu que não sabia. Não tinha perguntado. Tinha salvado a menina, tinha arriscado a vida, mas não sabia nem o nome dela. Isso deveria ter sido engraçado, mas só foi triste. Não sei, ele admitiu. Sarah balançou a cabeça. Vou perguntar para ela amanhã, se ela quiser dizer. Eles ficaram ali em silêncio, ouvindo os grilos cantando, ouvindo a cidade ir dormir, ouvindo o mundo seguir em frente como se nada daquilo importasse. Mas importava. Importava para a menina lá dentro. Importava para ele. E ia importar amanhã, quando os homens voltassem. Ele fechou os olhos por um segundo e deixou a memória vir. Tinha um dia, há muito tempo, quando ele ainda era jovem e achava que o mundo fazia sentido, que ele tinha visto uma coisa parecida. Uma menina, mais ou menos da mesma idade, sendo arrastada por um homem bêbado. Ele tinha pensado em fazer alguma coisa, tinha até dado um passo na direção deles. Mas aí o medo tinha falado mais alto e ele tinha virado as costas. Nunca soube o que aconteceu com aquela menina. Carregava a culpa disso até hoje e sabia que ia carregar para o resto da vida. Mas essa aqui ele ia salvar, nem que custasse tudo. Amanheceu diferente. O ar estava pesado, carregado, como se o céu soubesse que ia ter sangue antes do sol se pôr de novo. Ele se levantou cedo, preparou café, comeu um pedaço de pão que não desceu direito e ficou esperando. Sarah acordou logo depois, viu ele ali parado e entendeu. Não falou nada, só arrumou o cabelo, vestiu um vestido limpo e foi acordar a menina. Quando ela apareceu na cozinha, parecia um pouco melhor. Ainda tinha medo nos olhos, ainda tinha aquele jeito de animal acuado, mas tinha dormido, tinha comido e tinha alguém cuidando dela. Era mais do que ela tinha tido nos últimos tempos e fazia diferença. Sarah se abaixou na frente dela. Como você se chama, querida? A menina hesitou, como se tivesse esquecido que tinha nome, como se nome fosse coisa que só gente importante tinha direito. Mas depois de um tempo, ela sussurrou. Emma. Emma. Sarah repetiu, sorrindo. É um nome bonito. Emma não sorriu de volta. Tinha esquecido como fazer isso, mas alguma coisa no jeito dela relaxou um pouco e isso já era alguma coisa. Ele sabia que nome importava. Nome fazia a pessoa virar gente de novo, fazia você lembrar que não era só objeto, só coisa que homem ruim podia comprar e usar. Emma. Ele gravou aquilo na cabeça, porque se tudo desse errado hoje, pelo menos ele ia morrer sabendo o nome da menina que ele tinha tentado salvar. Os homens chegaram quando o sol estava no meio do céu. Dessa vez eram 6. O grandão tinha voltado e tinha trazido reforço, igual ele sabia que ia trazer. Eles pararam na rua em frente à casa. E o grandão desceu do cavalo devagar, fazendo questão de mostrar o revólver novo no cinto, de mostrar que dessa vez não ia ter conversa. Última chance, velho, ele gritou. Manda a menina sair ou a gente entra e pega ela. E se a gente tiver que entrar, não vai sobrar nada dessa casa. Ele deu um passo para fora, fechou a porta atrás de si e ficou ali parado no meio da varanda sozinho.
Sarah tinha querido vir junto, mas ele tinha pedido para ela ficar dentro com Emma, porque não queria que a menina visse o que ia acontecer agora. Algumas coisas criança não devia ver. Algumas coisas ninguém devia ver. Ela não vai sair, ele disse, a voz calma. E vocês não vão entrar. O grandão riu. Você acha que vai parar 6 homens sozinho? Ele não respondeu logo. Ficou olhando para cada um deles, memorizando as caras, vendo quem ia atirar primeiro, quem ia hesitar, quem ia correr se a coisa ficasse feia. Tinha aprendido a fazer isso na guerra. Você olha nos olhos do homem e vê se ele está pronto para morrer ou se está só fingindo coragem. 2 deles não estavam prontos. O resto, sim. Não, ele disse finalmente. Mas vou tentar mesmo assim. Houve um silêncio, longo, pesado. O tipo de silêncio que vem antes de tudo desmoronar. Ele viu a mão do grandão se mover, viu os outros fazerem o mesmo, e no segundo antes de tudo explodir, ele pensou na menina lá dentro, na boneca de trapo, no brilhinho no olho dela, quando tinha percebido que alguém se importava. E isso foi suficiente. O som veio seco, rápido. Ele se jogou para o lado, sentiu a madeira da varanda explodir onde ele estava 1 segundo antes e sacou o revólver. O primeiro tiro pegou o grandão no ombro, não matou, mas tirou ele da jogada. O segundo pegou o magro da esquerda no peito. Esse caiu e não levantou mais. O terceiro errou. Ele rolou, se escondeu atrás da coluna da varanda e ouviu as balas batendo na madeira, arrancando lasca, fazendo a casa tremer. Tinha 4 homens ainda de pé, 3 balas no revólver. Não ia dar, mas aí a porta se abriu atrás dele e Sarah apareceu com a espingarda. Ela não hesitou, não fez ameaça, só atirou. O tiro pegou o cavalo de um dos homens, o bicho relinchou e derrubou o cavaleiro, que bateu a cabeça no chão e ficou lá, atordoado. 3 homens. 2 com revólver levantado. 1 recarregando. Era agora ou nunca. Ele se levantou, atirou 2 vezes seguidas. A primeira bala pegou o homem da direita no braço, a segunda pegou o do meio no peito. Os 2 caíram. Sobrou 1. O que estava recarregando. Eles se olharam. O homem percebeu que não ia ter tempo. Largou a arma e levantou as mãos. Eu desisto, ele disse, a voz tremendo. Não quero morrer por isso. Ele ficou ali, o revólver ainda apontado, o dedo no gatilho, e teve que fazer mais uma escolha. Podia atirar. Era mais seguro. Homem que desiste hoje pode voltar amanhã. Mas ele já tinha matado demais, já tinha sangue demais nas mãos, e alguma coisa nele, alguma coisa que ainda estava viva apesar de tudo, não queria mais. Pega seu cavalo, ele disse, e some. Se eu te ver de novo, não vou perguntar 2 vezes. O homem não esperou. Montou e saiu em disparada, sem olhar para trás. Os que ainda respiravam gemiam no chão. O grandão tentou se levantar, mas caiu de novo. Ia sobreviver, mas ia carregar a cicatriz. Ele guardou o revólver, sentou nos degraus da varanda e sentiu o corpo todo começar a doer. Tinha levado um raspão no braço, outro na coxa, mas nada que fosse matar. Ia ficar e ia doer. Sarah saiu, largou a espingarda e se sentou do lado dele. Não disse nada, não precisava. Eles tinham sobrevivido. Por enquanto. Emma apareceu na porta, olhou para a cena na rua, para os homens caídos, para o sangue no chão, e alguma coisa nela mudou de novo. Não era medo, era outra coisa. Era tipo uma decisão acontecendo por dentro, um jeito de olhar para o mundo que ia ser diferente dali para frente. Ela caminhou devagar até onde ele estava sentado e ficou ali parada, segurando a boneca. Ele olhou para ela, esperando ver horror, nojo ou aquele vazio de quem desiste de tudo. Mas o que ele viu foi diferente. Ela estava olhando para ele do jeito que criança olha para herói, com aquela mistura de admiração e medo e gratidão que não cabe em palavra. Obrigada. Ela sussurrou, tão baixo que quase não deu para ouvir. Ele não soube o que dizer. Não era herói. Nunca tinha sido.
Mas talvez fosse isso que herói era no Oeste. Não o cara que fazia tudo certo, mas o cara que fazia o certo quando importava, mesmo sabendo que ia doer. Sarah colocou a mão no ombro dele. Vem, ela disse, vamos cuidar desses ferimentos. Eles entraram, fecharam a porta, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha feito alguma coisa que valia a pena. Não era redenção. Redenção não existia no Oeste. Mas era um começo, e às vezes era isso o máximo que a gente conseguia. As semanas passaram devagar. O xerife apareceu no dia seguinte, fez umas perguntas, olhou para os corpos, olhou para ele e foi embora. No Oeste, justiça era coisa complicada. Às vezes vinha do juiz, às vezes vinha do revólver e às vezes não vinha nunca. Mas quando vinha, ninguém questionava muito. Emma ficou morando com Sarah. Ele dormia no celeiro nos primeiros dias, mas depois Sarah insistiu que ele ficasse na casa também, que tinha espaço, que não fazia sentido ele dormir no frio quando tinha cama sobrando. Ele aceitou, mas com condição. Ia pagar, ia trabalhar, ia consertar o telhado, ia arrumar a cerca, ia fazer o que precisasse, não ia ser caridade. Sarah concordou, e foi assim que ele ficou. Emma começou a falar mais, pouco, mas mais. Contou que o pai dela tinha bebido tudo que tinha perdido a fazenda e tinha vendido ela para o grandão porque precisava de dinheiro para apostar de novo. Disse isso do jeito que criança diz coisa horrível, sem entender direito o peso, só sabendo que doía. Ele ouviu, não falou nada, porque não tinha nada para dizer que fosse fazer aquilo ficar melhor. Mas ficou ali, presente, e às vezes era isso o máximo que dava para fazer, ser presente. Uma noite, Emma apareceu no quarto dele. Não disse nada. Só ficou parada na porta, abraçada com a boneca, com aquele jeito de quem quer alguma coisa, mas não sabe como pedir. Ele sentou na cama. Não consegue dormir? Ela balançou a cabeça. Tenho medo que eles voltem. Ele podia mentir. Podia dizer que não iam, mas ela merecia a verdade, mesmo que doesse. Talvez voltem, ele disse, mas se voltarem, eu tô aqui, e não vou deixar eles te levarem. Ela pensou nisso por um tempo, e então perguntou a coisa que toda criança que passa por isso pergunta mais cedo ou mais tarde. Por quê? Ele ficou sem resposta por um segundo. Não porque não soubesse, mas porque era difícil colocar em palavra. Porque, ele disse finalmente, tem coisa no mundo que são erradas. E quando a gente vê coisa errada acontecendo, a gente pode virar as costas ou pode tentar consertar. Eu já virei as costas demais na vida, dessa vez quis consertar. Ela continuou olhando para ele, processando isso, tentando entender. Você é bom, ela disse, como se tivesse descobrindo isso agora. Ele balançou a cabeça. Não, não sou. Já fiz muita coisa ruim, mas estou tentando ser menos ruim, e às vezes é isso o máximo que a gente consegue. Emma assentiu, como se aquilo fizesse sentido para ela, e voltou para o quarto. Ele ficou ali sentado, olhando para a escuridão pela janela, e pensou em tudo que tinha perdido na vida por fazer escolha errada. Mas também pensou no que tinha ganhado ao fazer essa escolha certa. Não era muito, mas era alguma coisa. E no Oeste, alguma coisa já era mais do que a maioria das pessoas tinha. Os meses foram passando. Emma começou a sorrir. Não muito, mas o suficiente para mostrar que ainda lembrava como. Começou a ajudar Sarah na cozinha, a plantar no quintal, a fazer as pequenas coisas que crianças fazem quando tem casa, tem comida, tem alguém que se importa. Ele continuou trabalhando. Consertou o telhado, pintou a cerca, arrumou o celeiro. Não porque tinha prometido, mas porque aquilo dava algum sentido aos dias, ter rotina, ter propósito, ter alguma coisa para fazer além de sobreviver. Sarah às vezes olhava para ele com aquele jeito de mulher que sabe que alguma coisa mudou, mas não tem certeza do quê. Uma vez, ela perguntou, "Você vai ficar?" Ele não sabia. Nunca tinha ficado em lugar nenhum tempo demais.
Sempre achava que ficar era perigoso, que criar raiz era se tornar alvo, que quanto menos você se importasse com lugar e gente, mais fácil era sobreviver. Mas agora, olhando Emma brincando no quintal com a boneca, olhando Sarah preparando o jantar, olhando a casa que ele tinha ajudado a consertar, ele percebeu que talvez tivesse estado errado esse tempo todo. Talvez sobreviver não fosse o suficiente. Talvez viver exigisse um pouco mais. Não sei, ele admitiu. Mas, por enquanto, sim. Sarah sorriu, e foi a primeira vez que ele viu ela sorrir de verdade. É o suficiente, ela disse. E era. Teve um dia, meses depois, que ele estava na cidade comprando mantimentos quando viu um homem conhecido encostado no bar. Era um dos que tinha fugido naquele dia, um dos que tinha desistido quando as coisas ficaram feias. O homem o viu também, ficou pálido e fez menção de sair. Mas então parou, virou e caminhou até ele. O homem começou e parou. Não sabia o que dizer. Ele esperou. O homem tentou de novo. Eu queria agradecer. Isso o pegou de surpresa. Agradecer? O homem acenou que sim. Por não ter atirado, por ter deixado eu ir, mudou alguma coisa em mim. Fez eu pensar nas coisas que eu estava fazendo. Faz 6 meses que não trabalho para gente ruim. Tô tentando ser diferente. Ele não sabia o que dizer. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha imaginado que deixar alguém vivo pudesse mudar a vida da pessoa. Fico feliz, ele disse, e era verdade. O homem acenou, deu um tapinha no ombro dele e foi embora. Ele ficou ali parado, segurando os mantimentos, sentindo alguma coisa estranha acontecer no peito. Não era felicidade, não era orgulho, era algo mais quieto, mais fundo. Era tipo uma confirmação de que a escolha certa fazia diferença, mesmo quando você não via logo. Mesmo quando você achava que não importava, importava, sempre importava. Voltou para casa no fim da tarde, quando o sol estava baixando e pintando tudo de dourado. Emma estava na varanda, sentada nos degraus, ainda abraçada com a boneca, mas agora tinha outras coisas também. Tinha um livro que Sarah tinha dado. Tinha um desenho que ela tinha feito na escola nova que Sarah tinha arrumado para ela frequentar. Tinha um pedaço de bolo guardado num pano, porque ela sabia que ele gostava de bolo, e tinha guardado um pedaço para ele. Pequenas coisas. Coisas que não significavam nada, e significavam tudo ao mesmo tempo. Ele se sentou do lado dela, e ficaram ali quietos por um tempo, só olhando o sol descer. Foi Emma quem quebrou o silêncio. Você vai ficar para sempre? Ele pensou na resposta. Verdade era que não sabia. Oeste era lugar de mudança, de gente indo e vindo, de nada ser permanente. Mas também sabia que pela primeira vez em muito tempo ele queria ficar. Queria ver Emma crescer. Queria ajudar Sarah a manter a casa. Queria ter lugar para voltar no fim do dia. Não sei se para sempre, ele disse honesto, mas vou ficar bastante tempo. O suficiente para você não precisar mais de mim. Emma pensou nisso. Eu sempre vou precisar de você, ela disse, a voz firme. E foi nessa hora que ele entendeu. Redenção no Oeste não era sobre apagar o passado. Era sobre construir futuro. Era sobre pegar os pedaços quebrados e fazer alguma coisa nova com eles. Não ia ser perfeito. Nunca ia ser. Mas ia ser real. E real era o máximo que qualquer um podia esperar. O sol terminou de descer. As estrelas começaram a aparecer. Lá dentro, Sarah acendeu o lampião, e a luz amarela encheu a casa, vazando pelas janelas, deixando claro que alguém morava ali, que aquilo não era só uma construção de madeira, mas um lar. Ele ficou ali sentado com Emma, ouvindo o mundo acalmar, ouvindo os grilos começarem a cantar, e pela primeira vez em anos não pensou no dia seguinte. Não pensou em perigo, em ameaça, em ter que estar sempre pronto para correr ou lutar. Pensou só no agora, no momento.
Na menina do lado dele que estava viva porque ele tinha feito a escolha certa. Na mulher lá dentro que tinha aberto a casa e o coração quando não precisava. Na paz estranha que vinha de saber que mesmo no oeste, mesmo em lugar tão duro, ainda dava para construir alguma coisa que prestava. Emma encostou a cabeça no ombro dele, aquele jeito que criança faz quando se sente segura. Ele ficou bem quieto, com medo de quebrar o momento, e deixou ela ficar ali. E foi ali, entre o pó e o silêncio, que ele entendeu. Às vezes a justiça não grita, ela só descansa. Se essa história tocou você, deixa um comentário. E se quiser mais, se inscreve. A próxima já está quase chegando.